Quero cumprimentar a todos vocês, participantes da AgroTeams 2020, que se interessaram pela produção de ovos caipiras com a poideira Embrapa 051. Eu sou João Dionísio Ren, sou analista em transferência de tecnologias na Embrapa Suínos e Aves, que fica localizada em Concórdia, Santa Catarina. Para o início da nossa conversa, vejam vocês a importante evolução na produção e no consumo per capita de ovos que nós tivemos no Brasil na última década. Terminamos 2019 com 49 bilhões de ovos produzidos e que representou um consumo per capita de 230 ovos por brasileiro no ano. Praticamente toda a produção é consumida no mercado interno, já que as exportações ainda são tímidas, de cerca de 1% do total da produção. No mapa à direita, verificamos que a produção de ovos ela ocorre em todos os 5 estados, né, brasileiros, mas se concentram na região sudeste, né, com cerca de 50% da produção, né, uma produção também importante no sul, no Nordeste e bastante em crescimento na região centro-oeste. Para termos uma certa ideia dos tipos de ovos que são produzidos no Brasil, mesmo que os dados não sejam oficiais, né, porque eles não existem, poderíamos considerar que cerca de 0,5% é de ovos orgânicos, cerca de 2,1% de ovos caipiras e free range, que é o nosso tema hoje, cerca de 3% de ovos cage-free, que é um sistema também bastante em crescimento no Brasil. As gaiolas enriquecidas são praticamente só em situações experimentais e 95% da produção de ovos é convencional em gaiolas. Para esta caracterização do sistema caipira de produção de ovos, tomamos por base a norma da ABNT de 2016, o ofício circular 60 de 1999 do DIPOA e a legislação federal referente ao processo de registro das granjas de produção de ovos nos órgãos de defesa sanitária animal dos estados. Vale considerar que os produtores e os técnicos devem também consultar as legislações estaduais e municipais relativas ao processo de registro de granjas e ao processo de inspeção dos ovos para o comércio. Toda a infraestrutura do sistema de produção caipira é projetado para que as instalações e os equipamentos contribuam para a biosseguridade do sistema e para uma condição de bem-estar animal das galinhas. Observem vocês uma ilustração das instalações e equipamentos para uma granja para 500 galinhas poideiras, né, todo o conjunto de instalações e equipamentos ilustrado, e também um sistema maior utilizando ninhos automáticos, comedouros e bebedouros nipple automáticos em maior escala, né, 8.000 galinhas. Na produção de ovos caipira é muito comum o uso de granjas pequenas, manuais, mas tem crescido também a utilização de granjas um pouco maiores e com maior grau de automatização. Observem o detalhe, né, da lotação de 7 galinhas por metro quadrado no interior do aviário e aqui, né, para o aviário maior automatizado, a saída, né, das galinhas através da portinhola para o piquete e o detalhe do ninho automático. São estruturas importantes para o isolamento do sistema de produção e a biosseguridade, a portaria de acesso, né, da granja, mesmo que não exigida na legislação, é recomendado construí-la quando possível. É exigida na legislação a cerca de isolamento, né, do aviário, o portão de acesso único, que deve permanecer fechado, com aviso de entrada proibida,
tendo acesso para o interior da granja apenas pessoas autorizadas e que respeitam vazio sanitário e todas as orientações de biosseguridade da granja. A desinfecção dos veículos através de bomba pressurizada ou então do arco automático de desinfecção. E a tela de 1 polegada, né, 2,54 centímetros, na lateral dos aviários, para impedir o acesso de animais domésticos e animais silvestres para o interior da granja. Após o intervalo entre lotes e o vazio sanitário, é importante utilizar sobre o piso uma cama de boa qualidade e que não pode ser tratada com produtos químicos. As galinhas, pelo seu hábito natural de se empoleirar, então necessitam dos poleiros, né, que são obrigatórios no sistema caipira de produção de ovos, e devem estar acessíveis durante o dia e a noite. Necessita-se 15 centímetros de poleiro por galinha. Os ninhos são outro componente fundamental do sistema de produção. Deveremos ter uma boca de ninho para cada 5 ou 6 poedeiras. É importante não utilizar serragem como substrato do ninho, em função das partículas pequenas se aderirem ao ovo úmido e quente. E é fundamental limpar esse ninho, né, a cada 14 ou 21 dias, ou dependendo da necessidade, e realizar uma boa frequência de coletas de ovos por dia, né? 5 coletas é uma boa indicação. Os piquetes são muito importantes para a produção de ovos caipiras, para conferir uma condição de bem-estar animal para as poedeiras. A cobertura vegetal desses piquetes tende a se degradar, né, que está muito em função do tipo de cobertura vegetal utilizada, das condições de clima, né, da região. É possível utilizar areia? Sim, é possível utilizar areia, principalmente em manchas mais degradadas e mais úmidas do piquete. Isso promove maior bem-estar animal, favorece um ambiente limpo para galinhas, para cama, para ninhos e, consequentemente, para ovos limpos. E também menor umidade significa menor incidência de verminose. É importante que se faça rodízio de piquetes e vazio sanitário dos piquetes. Né? A lotação no piquete é de 2 galinhas por metro quadrado. Lembramos que lá no aviário eram 7 galinhas por metro quadrado. Manchas de umidade ou manchas de água no interior do piquete devem ser eliminadas, né, drenadas. As galinhas não devem beber água imprópria e também essas manchas, como já dito anteriormente, contribuem para a sujidade, né, das galinhas, da cama, dos ninhos e dos ovos. É importante que a parte superior do piquete não seja telado, não deve ser telado, mas como é um local de acesso de outros animais, principalmente de aves, é importante que não tenhamos árvores frutíferas no interior do piquete e que todo o alimento das galinhas seja fornecido dentro do aviário, né? A ração, o alimento complementar e a água. Observem vocês, no interior do aviário e também no piquete, o comportamento tranquilo e o bem-estar animal manifestado pelas galinhas poedeiras nesse ambiente deste sistema de produção de ovos caipiras. A poedeira Embrapa 051 foi desenvolvida e aprimorada pela Embrapa Suínos e Aves, está no mercado desde o ano 2000 e presente em granjas em todo o Brasil. É bastante rústica, produtiva e adaptada para os sistemas de produção de ovos caipiras e orgânicos. A coloração da poedeira Embrapa 051 é castanha, conforme verificado na imagem. O início da produção ocorre com 20 semanas. O total de ovos produzidos
por ciclo produtivo é de 350 ovos, que possui uma coloração que varia entre um castanho claro e um castanho escuro. As curvas de produção, bem como todas as demais informações úteis para os criadores sobre a poideira Embrapa 051, estão no Manual da Linhagem. Para você, produtor, que deseja adquirir poideiras Embrapa 051, deve fazer contato com a Gramado Avicultura através do e-mail ou telefone colocados na tela, e cada um de vocês será atendido através das granjas próprias ou dos parceiros multiplicadores que poderão estar mais próximos da sua região. A alimentação das poideiras deve ser feita através de alimento balanceado, né? Através de ração, né? Formulada para atender às necessidades nutricionais de cada uma das fases produtivas, né? Confeccionada com ingredientes de qualidade, né? E produzida com boas práticas de fabricação. É recomendado utilizar alimentos complementares, né, como legumes, frutas, folhas, grãos, tubérculos. Esses alimentos complementares, eles são normalmente produzidos nas próprias propriedades, né, e em função das outras atividades agrícolas, de culturas que são cultivadas, né, que são produzidas, então normalmente são disponíveis, né, e ajudam como um complemento nutricional e num componente de bem-estar animal para as poideiras. A água também é um nutriente importante, né? Então a água deve ser limpa, tratada, né? De preferência clorada, né? Com 3 ppm de cloro. Né? Atenção para a limpeza diária de bebedouros e uma consideração importante, e novamente, né, de que o alimento ele não deve ser fornecido no piquete. Então, o alimento para as galinhas apenas dentro do aviário. O controle sanitário do lote deve se ocupar com a vacinação e a imunização do plantel, né? O cuidado com limpeza, desinfecção de instalações, né, com os fluxos de veículos, de materiais e de pessoas. Né. É importante destacar também a implementação de boas práticas de produção, né, com a descrição dos procedimentos e o registro das informações em formulários específicos disponíveis para rastreabilidade posterior e para apresentação para os órgãos de defesa sanitária animal. Chamamos atenção para a importância de ter calçados e roupas próprias para o trabalho e de estrutura e de procedimento implementado e descrito para a higiene pessoal, principalmente para a higiene das mãos. É muito importante que tenhamos treinamentos constantes das equipes para a sua motivação e qualificação para o trabalho. Gostaria agora, já no final da nossa apresentação, oferecer material técnico que está disponível gratuitamente no portal da Embrapa, né? É um material sobre a poideira 051, né? Um dia de campo na TV sobre essa tecnologia e o Manual da Linhagem e 2 publicações que abordam biosseguridade do sistema de produção. Os ovos caipiras são uma alternativa de renda e de integração de atividades e de esforços na propriedade rural e que possibilitam um alimento nobre para o alto consumo das famílias, que também é bastante importante. Atendem uma demanda crescente do consumidor brasileiro que se preocupa com a forma ética de produção e de bem-estar animal. E um esforço contínuo deve ser feito para garantir a adequada biosseguridade, treinamentos e motivação das pessoas e melhoria da eficiência produtiva e da qualidade. Aqui estão os contatos da Embrapa, né, para as dúvidas posteriores.
Fiquem à vontade para contactar a Embrapa, que está disponível. Muito obrigado a todos vocês pela atenção. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.